E os nossos convidados. Meu nome é Adson e estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Direito das Pessoas. Hoje vamos bater um papo para falar sobre o tema Direito à Imagem. Estaremos recebendo aqui os advogados Márcio Saraiva, Lígia Eduarda, Maria Eduarda e Geisa Souza. Nosso podcast hoje vai ser apresentado de uma forma diferente. Durante a semana a gente abriu perguntas para os internautas e as dúvidas que eles colocaram aqui que a gente achou mais importante é o que a gente vai estar perguntando para vocês, tá bom? A primeira pergunta é direcionada a Maria Eduarda. Maria Eduarda, o que é direito da imagem? Bom, como vocês sabem, o direito à imagem é um dos direitos interligados à integridade moral presente no direito da personalidade. Tanto que, de acordo com o pensamento de doutrinadores do próprio direito civil, o direito à imagem ele garante a proteção da figura humana em seu aspecto físico e como é visto socialmente, sendo considerada a essência da singularidade humana. Tanto que dentro do próprio direito à imagem, em relação à sua imagem, tem a relação com a imagem-retrato, que é literalmente o aspecto físico da pessoa, e imagem-atributo, que é a exteriorização da personalidade do indivíduo, como enxergamos, algum traço característico dela, ou algo que remeta exatamente àquela pessoa. Entendi, bacana. Vamos ver a segunda pergunta aqui, que é direcionada para Márcio. Márcio, como que você pode relacionar direito de imagem e a lei? Antecipadamente, bom dia a todos, mais uma vez, e a todos aqui presentes, a todos aqueles que nos assistem, e agradecer o convite do nosso anfitrião, treinador aqui, Adson Henrique, assim como a professora Ive, pela ideia dessa reunião aqui de especialistas, e para tratar de um tema super relevante, que é o direito de imagem. Bem, o direito de imagem, a lei, sendo que o direito de imagem ele é protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10º, e o inseriu no rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo a indenização de sua violação. Eu vou ler agora só um pedaço da Constituição para caracterizar isso aqui, tá? O artigo 5º da Constituição Federal, ele fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos seguintes termos, agora o inciso 10º, o 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Dando sequência também, o nosso Código Civil, ele trata do direito de imagem, classificando como direito da personalidade. Em seu artigo 20, dentre outras disposições, ele veda a exposição ou utilização da imagem de alguém sem permissão, caso o uso indevido atinja sua honra, sua boa fama, respeito ou destine para fins comerciais. Contudo, há situações também nas quais o uso de imagem independe de autorização, quando, por exemplo, for necessário a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Nesse caso aqui do artigo 20, no nosso Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, ele fala o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, como eu falei, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízos da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinem para fins comerciais. Já em relação a casos mais graves, o uso da imagem ela pode ser considerada crime, certo? Ele é previsto no Código Penal, no artigo 218C do Código Penal, e considera ilícito penal a disponibilização ou divulgação de fotos, vida ou imagem de cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima. Nesse caso, eu vou dar uma lida agora no Código Penal, no artigo 218, que fala o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informação ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha a cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena
ela vai de inclusão de 1 a 5 anos, né, se o fato não constitui crime mais grave. Isso foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. E o aumento da pena, que também foi incluído por essa lei, ela é aumentada, conforme o parágrafo 1º, né, deste artigo, de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Esses são os exemplos que eu tenho da relação do direito de imagem com a lei. A lei, pelo visto, é uma lei bem recente, né? 2018. Na verdade foi a implementação, né? São temas bem recentes. Aproveitando que Márcio nos deu uma aula agora sobre direito de imagem, me surge aqui o que aconteceu, ocorrido que teve com o Tirulipa, né? Que usaram a imagem dele para aplicar golpes na internet, como se ele estivesse fazendo a propaganda, acho que de joguinhos, pirâmide. Sim, e aí aplicou pirâmide, golpes em algumas pessoas. Ele inclusive veio nas redes sociais dele oficiais para falar, explicar o que tinha acontecido com ele. Eu acho que cabe um pouquinho nesse... Sim, aplica-se, sim. Se aplica. Sim. Vamos passar para a próxima pergunta aqui do internauta, que é direcionada para a doutora Lígia. Lígia, o que seria o direito de imagem do nascituro? Olá, bom dia aos colegas, é sempre um prazer estar aqui com vocês, produzindo um conteúdo de interesse social, que é o direito à imagem. Bom dia também a todos que estão nos assistindo, aproveite, dá um like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Agradeço, esse convite, gente, da professora Ivy, para estar participando aqui nesse bate-papo. Muito obrigada, professora, por essa oportunidade, muito legal estar aqui com vocês, tá? Todos hoje participam da internet, todos compartilham fotos no Facebook, no Instagram. Alguém aqui que não pertence a um grupo ou que não divulgue fotos nas redes sociais? Não, acho muito difícil. Não, é difícil. Todo mundo. Então, Unanimidade. é expressiva, a exposição de imagem nas redes sociais. E o direito à imagem, ele então participa da nossa vida. Não há quem pertença a um grupo, a uma rede social, não é isso? Então, o trabalho, ele demanda isso, a família demanda isso também, e os amigos demandam, né? Então, o avanço tecnológico, ele permitiu isso. O avanço tecnológico, ele permitiu a captação das imagens e a divulgação dessas imagens. E o que é que isso trouxe? Os conflitos relacionados ao direito à imagem, tá certo? Esse avanço tecnológico, ele também permitiu que os pais, eles pudessem ver o rostinho dos seus filhos, não é? Antes que ele nasça. Por exemplo, eu vi o rostinho dos meus 2 filhos, né? Antes de nascer. O que foi que esse avanço tecnológico trouxe esse prazer pra gente, né? De conhecer os nossos filhinhos antes do nascimento. Só que isso também, como eu falei, traz alguns conflitos, né? Deixa a gente exposto a algumas circunstâncias. Eu não sei se vocês conheceram, foi um caso que foi bastante divulgado na mídia, o caso da grávida de Taubaté. Conheceram? Faz 10 anos, né? Se passaram 10 anos, meu Deus. Passa rápido, né? Não vamos entregar a idade, gente. Alguém ouviu falar? Então, essa Maria, né, ela simulou uma gravidez de quadrigêmeos. Eram as 4 Marias. E aí ela foi para televisão, para os jornais, pedindo ajuda para o custeio dessa gravidez, com fralda, com quarto, a montagem dos quartos. Afinal, é uma gravidez atípica, né, quadrigêmeos. E aí acabou que se dispuseram a ajudar. Só que uma repórter, ela começou a investigar e percebeu que essa gravidez era uma gravidez falsa, tá certo? E o que foi que aconteceu? Desconfiar de alguns comportamentos diferentes de quem estava grávida de quadrigêmeos, né? Quem está grávida de quadrigêmeos, os pés ficam inchados, não é isso? Você tem um inchaço, você tem um cansaço. E Maria ela não demonstrava isso, e ela não queria também que ninguém tocasse na barriga dela, ela não permitia. Então essa repórter, ela começou a desconfiar, e aí começou a investigar e descobriu-se que ela usava a ultrassonografia de uma outra pessoa.
tá certo? Então aí que entra com o Código Civil, tá certo? O artigo 2º, que diz assim: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas além põe a salvo, desde a concepção, os direitos no nascituro. Dentre esses direitos estão também qual, que a gente tanto está falando aqui, o direito à imagem, né? Então, os direitos da personalidade, entre eles o de imagem, alcança tanto o nascituro quanto o natimorto, tá certo? Então, tá aí tirando a dúvida do nosso internauta. E uma coisa engraçada também é que essa lei do Código Civil traz também a questão do pensamento de doutrinadores em relação à teoria realista e concepcionista. E o nosso Código Civil, ele traz esse artigo e também levanta muita questão da teoria de concepção, tanto a natalista e a concepcionista, sendo que, na atualidade, os doutrinadores contemporâneos do Código Civil, eles defendem mais a concepcionista, tanto que, se pararmos para analisar, até o direito de imagem, o direito da personalidade dele já é resguardado, porque é uma expectativa que ele nasça com vida e vai exercer esses seus direitos. Perfeito, perfeito. Vamos partir para a próxima pergunta do internauta aqui, que ainda é direcionada para a Lígia. Lígia, então podemos entender que a divulgação de imagem não autorizada é crime? Sim, a gente vai falar sobre isso agora, né? Tá certo? Olha só, aí eu estava até conversando com vocês antes, com alguns colegas aqui antes da gravação, a gente estava falando, né? Aí eu trouxe um caso que a gente estava debatendo de Joana. Eu estava falando com eles antes da gente sentar aqui para conversar. Joana, ela estava para se casar, né? Então ela começou a fazer uma pesquisa para ver aí no salão de beleza que ela ia estar se arrumando para o dia do seu casamento, conseguiu. E ela foi no salão de beleza, tá bom? E fez o serviço de estética para o seu casamento. Só que acontece, na oportunidade foi tirada uma fotografia de Joana, tá bom? E essa fotografia, ela foi utilizada no material de divulgação do salão, sem o consentimento de Joana. E aí, a Joana, que teve sua imagem indevidamente usada sem qualquer autorização, solicitou um dano material, tá certo? Então, o ato, ele se considera ilícito, pois a imagem, ela foi utilizada sem o devido consentimento do titular. Uma imagem, ela só pode ser utilizada para campanha publicitária de produtos, serviços, entidades, mediante autorização do seu titular. Foi aí que o salão de beleza, ele erra, né? Ele tirou uma foto normal ali, que é vendo todo mundo, até para ver o antes e depois, né? Tirou uma foto e acabou usando essa foto numa divulgação de material do salão, para campanhas, né? Para captar clientes. Aí foi o erro do salão, porque deveria antes ter pedido a autorização de Joana, né? Para poder fazer essa divulgação. Então, toda vez que essa imagem ela for utilizada para fins comerciais, sem autorização do titular da imagem ou sem que ele participe dos ganhos obtidos, ela vai se considerar, pode ser considerado o dano material, tá certo? Então, só para ficar mais claro para aqueles que estão nos acompanhando, então, o que é que vai diferenciar é o objetivo dessa divulgação. Se ela for divulgada para cunho comercial, pejorativo, ofensivo, se ela é vinculada a alguma conotação sexual ou algum crime, tá certo? Então, essas vertentes é que vão dizer onde elas se enquadram e que tipo de proteção vai ser usado e embasado na Constituição. Tá? Ficou claro? Ficou sim, claro. Vamos passar para a próxima pergunta, que vem para Geisa. Geisa, o que é o uso de imagem com consentimento silencioso ou presumido? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês. A utilização da imagem com consentimento presumido ou silencioso, né, é algo que acontece com muita frequência no Brasil, né, e também em outros países. Isso porque ele é lícito, né? Então, a utilização
né, sem autorização, geralmente acontece nas redes sociais, televisão, jornais, e o que a gente vê, né, muito, né, no Instagram, né, que é uma rede social muito frequentada, né, muito utilizada para A relação entre as pessoas, né? Fins pessoais, comerciais, principalmente agora. Tanto empresa, pessoa jurídica quanto pessoa física, pessoa física, pessoa física. Então, tudo E vai eles, lançar. isso. E eles se apoiam na justificativa do direito de liberdade de informação, né? Todos têm o direito de informar e ser informados. Porém, esses direitos são limitados, né? Caso o indivíduo tenha seus momentos íntimos violados de forma que venha ser prejudicado de alguma maneira, né? Com o uso não autorizado do direito de imagem, né? Quando o uso não autorizado ele é ferido, sendo ele e o uso não voluntário para motivos torpes, né? Previsto em lei no Código Civil Brasileiro, o artigo 20º, é previsto, né, que salvo se autorizados ou se necessários à administração de justiça ou à manutenção de ordem pública, a divulgação de escritos e transmissão de palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas e seu requerimento e prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Perfeito. Vamos partir para a próxima pergunta aqui, que na verdade é uma pergunta minha, Márcio. Certo. Para os internautas que talvez eles estejam com a mesma dúvida que eu, como que a gente faz para ajuizar uma ação sobre a quebra do direito de imagem? Bem, para ingressar com a ação sobre esse tema, né, que é a quebra do direito de imagem, qualquer pessoa, famosa ou não, ela pode exigir judicialmente a proteção do seu direito de imagem, no caso, e que é protegido por lei sedimentado pelos tribunais nacionais brasileiros, né? E essa violação ocorre sempre com o uso não involuntário ou para motivos torpes, como a colega Geisa falou, sendo passíveis de sanção previstas em lei. O direito à imagem também se estende ao cônjuge e filhos de pessoa falecida. Né? Perfeito. Em caso de violação de direito do uso de sua fotografia, o fotografado ele pode solicitar a exclusão da imagem, né? No caso, vamos estar aqui de uma rede social, que a colega aqui falou, denunciando o perfil, né? Solicitando ao dono desse perfil que exclua, ou procurar um advogado e entrar com ação na justiça para a reparação de danos, né? Caso ocorra. E aí, para existir a indenização, nesse caso, será sempre avaliado o uso indevido da imagem, se atingiu a honra, a boa fama, a respeitabilidade da pessoa envolvida, certo? E se a finalidade for econômica ou comercial, como é tratada no Código Civil de 2002. Em caso de finalidades comerciais, existe diretamente o dever de indenizar, né? Como diz a súmula 403 do STJ, versa que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, certo? Então leva-se em consideração alguns outros direitos constitucionais também, como o amplo acesso à informação e a liberdade de imprensa em caso de exploração não comercial, né? Nestes casos existem outras decisões do STF, como por exemplo em caso de utilização de imagens em biografias. Aí eu te digo como dessa forma basicamente básica, assim, né? Sobre o ingresso de uma ação. Maravilhoso. Ótimo. Tanto que, se eu não estou enganada, o direito de imagem, ele é um dos subtópicos pertencentes ao direito da personalidade. Tanto que é um daqueles direitos que você pode ajuizar uma ação caso seja violado. Tanto o direito de imagem, honra também, todos aqueles que estejam relacionados com a moral do ser humano. Perfeito. Exatamente. Aproveitando o gancho, a próxima pergunta vai direto para você. Mas você queria adicionar alguma coisa? Fala dela? Não, é isso mesmo que Eduardo estava falando. O direito à imagem, ele está assegurado na Constituição, tá? Então a gente deve se preocupar com ele por causa disso. É um direito que está assegurado na Constituição, no artigo 5º, inciso 10, tá? Maravilha.
A próxima pergunta vai para você mesmo, Maria Eduarda. Direito de imagem e internet. Quais foram as mudanças que ocorreram após o avanço da tecnologia? Bom, todos nós sabemos que, felizmente ou infelizmente, estamos presos nas redes sociais nos dias atuais. Tanto em questões de praticidade e facilidade, como também por meios externos que contribuíram para isso, como por exemplo a pandemia agora. Ainda estamos nela, mas sabemos que hoje em dia está bem melhor do que como foi em 2020. E isso fez com que muitas pessoas estivessem atreladas às redes sociais, porque era a única maneira de manter o contato, já que o contato físico, como estamos agora, foi proibido por questões de segurança e saúde. E isso, eu sei que todos aqui têm uma conta nas redes sociais, seja Instagram, Twitter, Facebook, que está mais abandonado hoje em dia, ou até mesmo o famoso TikTok, que nunca perde um tempo dando umas olhadas nos vídeos. A exposição de imagem é frequente, né? É frequente. Tanto que, se pararmos para analisar, em qualquer lugar que estejamos, que tenham câmeras, estamos sendo vigiados. Tanto pela questão de segurança pública, que nesse momento o bem coletivo irá sobrepor o direito individual. Que isso também é muito frequente nos dias atuais. E com isso, a imagem também, ela entra em relação com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que, salvo engano, é a Lei 13.418 de 2018, alguma coisa assim. Que, apesar de ser recente, bate muito na questão de coisas da nossa convivência. Por exemplo, a nossa imagem é a nossa representação. Podem tirar uma foto nossa que vão dizer, por exemplo, é Lígia, é uma foto de Lígia, é uma foto de Adson, até mesmo uma foto de Márcio. Mas, se for, por exemplo, em um momento religioso, algo que seja considerado sensível, por exemplo, sabemos que o Brasil é um Estado laico. Estado laico, para todos aqueles que sabem, não tem uma religião definida. Então, todas as religiões são aceitas, apesar do Brasil, pelo seu próprio histórico, ter a presença muito forte do cristianismo e catolicismo. Mas também temos, no nosso país, religiões de matriz africana, temos também o budismo, também o islamismo, que infelizmente sabemos que ainda são muito marginalizadas, porque não são vistas com bons olhos para aqueles que têm um caráter muito conservador na nossa sociedade. Só que se por acaso tira uma foto sua em um momento desse, que você está tendo um momento de fé, é algo seu e particular, e publica nas redes sociais sem sua devida autorização, aquela imagem já é considerada um dado sensível. E como o próprio Márcio e Geisa disseram, é possível entrar com ação nesses casos, porque está sendo violado um momento seu pessoal. E as crianças de hoje, gente, que parece que nasceu com um botão de selfie, né? É, Porque meus filhos, 7 anos, é o tempo todo, sabe usar melhor que eu. E aí fica o tempo todo tirando foto, fazendo selfies, caras e bocas, melhor até que um adulto, né? Parece que eles já nasceram nessa era, que é diferente da nossa, que não tinha isso tanto, né? Essa exposição, e eles já sabem fazer melhor que a gente, né? Interessante. Interessante mesmo. Márcio, quais são as licenças de direito de imagem na atualidade? No caso, hoje em dia, existem 3 licenças que podem ser aplicadas ao uso de imagem, né? No caso, eu vou citar aqui essas 3. É a royalty free, né? Que traduzindo para o português seria livre de royalties, que nessa licença não há necessidade de você pagar pelo direito de usar a imagem. E também tem sido uma alternativa para designers e profissionais, né? Designers e outros profissionais que queiram disponibilizar suas criações em bancos de imagens pagos e ter mais proteção, no caso. Aí tem a segunda, que seria o Rights Managed, que é direitos gerenciados, que nesta modalidade os conteúdos das imagens são bloqueados até que o usuário possa pagar por este direito de licença. São recomendados para empresas que precisam usar a imagem em larga escala, né? E aí também tem a Creative Commons, que é uso bens comuns criativos, que ela foi criada pelo Google, né? Falando em atualidade aí, a colega Lígia, né? O Google criou essa licença e envolve diversos tipos de sublicença, da mesma forma que acho que a colega Maria falou, ou Lígia, não me recordo perfeitamente, mas assim, o Google criou essa licença e envolve sublicenças, né? Que podem ser utilizadas para uso comercial ou não. No caso, ela é recomendada para donos de lojas virtuais, que é bem comum hoje, principalmente com essa pandemia, que foi dita que criou-se bastante, o empreendedorismo foi em alta aí, de forma digital, né, pelos números das redes sociais, que a gente está citando bastante aqui. Ela é recomendada justamente para as lojas, para esses donos de lojas virtuais, pequenas, né,
que não tenham condições de comprar assim, as licenças propriamente ditas, que formam a onerar o seu caixa, né? E aí, no caso, eles queiram proteger também as imagens dos seus sites. Então, essa licença desse tipo, e basta editar, fazer a edição das imagens e licenciar através do Creative Commons. Então, são essas três. Uma coisa engraçada também sobre essa questão é que, se pararmos para analisar, sabemos que os jovens, que querendo ou não, são a máquina de mudança de uma sociedade, tanto em diversos aspectos, como até em coisas mais simples, levianas. Tanto que, se pararmos para analisar, as fanfictions, talvez como você queira chamar, que são, significa como é que eu posso dizer? É uma ficção feita de fãs para fãs, seja por conta de algum chip, ou você queira se imaginar aquele momento com seu artista favorito, que, querendo ou não, incentiva também a criação de histórias, desenvolve também a criação de novas, não diria fake news, mas também a criação de novos espaços para a literatura, tanto nacional como internacional. E isso também traz muita questão de quando uma fanfic que tem uma grande repercussão possa ser publicada, alguma editora veja aquela repercussão e queira publicar como um livro físico, o autor ou a autora que escreveu a história, que usou a imagem de um artista, terá que desvincular completamente a imagem daquele famoso para a publicação daquele livro. Porque, querendo ou não, bate também direito de imagem, que antes na fanfic não tinha fins lucrativos, mas quando há publicação você tem o interesse lucrativo, querendo ou não. Tanto que nessa descaracterização desse artista, você tem que mudar o nome, características físicas e características que referem àquela própria pessoa, talvez um jeito de sorrir, uma covinha, que sabemos que é uma falha genética, mas é uma falha genética muito bonita. Cai muito nessa questão também de direito à imagem, que muitas pessoas não se atentam a algumas questões, mas que é importante porque o Código Brasileiro trata sobre isso. Uma pergunta aqui dos internautas. Márcio, existe jurisprudência quanto a essa questão do direito de imagem? Sim. Eu vou apresentar a linha seguida pelos tribunais, né, na proteção do direito à imagem. No Brasil, o sistema de proteção à imagem se encontra sedimentado e é firme a orientação pela qual a obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido do direito, não havendo que se cogitar da prova de existência concreta de prejuízo ou dano. Isso é a súmula 403 do STJ. Eu vou citar agora aqui só alguns exemplos de julgados para a gente ter ideia do que está acontecendo, da ideia dos tribunais, né? E aí para a linha que eles seguem. O STJ, no caso, recentemente ele afastou a configuração de dano moral pelo uso em campanha publicitária de automóvel da imagem de torcedor, enquanto ele se encontrava no estádio assistindo a partida do seu time. Entendeu que não há que falar em violação à imagem se não configurada a projeção, identificação e individualização da pessoa. O que se tinha na publicidade, né, nesse caso aqui, era o contexto de uma torcida e não a individualização da imagem deste torcedor. Isso foi o STJ, a terceira turma, o recurso especial, né, de junho de 2020. E ao afastar o pleito indenizatório, a decisão do STJ reafirma para fins publicitários o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já havia decidido para fins formativos, ao rejeitar pleito indenizatório de torcedor do Fluminense, que é um time clássico do Rio de Janeiro, o qual, em foto tirada em estádio de futebol, estampou na capa do jornal esse torcedor chorando em decorrência da derrota do seu clube, né? E aí, nesse caso, foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que converge, enfim. E aí também tem imagens captadas em espaço público, se tem concedido maior amplitude à divulgação, né? Desde que satisfeitos os requisitos de pertinência e continência acima expostos no caso. Assim é que o STJ afastou a indenização por divulgação pela imprensa de topless praticado em local público, né, que é o recurso especial 595 de 600 do ministro César Asfor Rocha. E por outro lado também o STJ entendeu configurado dano moral em publicação por revista de fotografia de mulher de forma individualizada em ângulo provocante de biquíni na praia, uma vez que o fato de estar em espaço público não autoriza a divulgação de sua imagem com conotação erótica. Ou seja, são questões parecidas, só a finalidade diferente, né? E aí, conforme se pode perceber, a diferença entre os casos envolve a pertinência e interesse público e continência do uso da imagem no espaço público. O terceiro caso aqui
é um caso só se pode intuir, né, que é o uso da imagem e sua eventual indenização aos sujeitos envolvidos e ao meio que é utilizado. A proteção de crianças e adolescentes, por exemplo, é especialmente vigorosa, né, que é a Lei Federal 8069 de 90 e o SJ terceira turma decidiu por unanimidade sobre o caso. E basicamente são esses os que eu posso citar. Mais Eu fiz até um trabalho na faculdade com esse tema. O que vai importar é a destinação dessa imagem, né? A que cunho ela vai ser destinada. O que eu posso falar, na verdade, em resumo, é que a proteção à imagem ela tem o assento, né, constitucional no sistema jurídico brasileiro. Sua violação seja dever de reparação pelo próprio uso indevido e as circunstâncias do caso concreto, uso pertinente e continência da narração em que a imagem é usada, os sujeitos envolvidos e o meio que é empregado. Perfeito. Então, as nossas perguntas aqui já foram encerradas, mas eu queria abrir aqui se alguém tem alguma coisa para acrescentar, algum debate, alguma coisa assim para trazer pra gente. Temos agora um momento de edificação, os famosos reality shows. Olha, gente, não esqueça, eu não vou poder opinar porque eu não assisto, não gosto, não. Não é da fofoca? Não sou adepta a essas reality shows. Também Eu vou não, até sou tomar de um café. Também não sou de assistir, mas não podemos deixar de ressaltar que eles acabam impactando muito a vida de tanto pessoas que participam desses programas, como também a repercussão que tem na mídia, porque querendo ou não, chama bastante a atenção, tanto por questões de imagem, comportamentais, principalmente sabemos que temos aqueles reality shows que juntam pessoas tidas como comuns e celebridades, subcelebridades, pessoas do mundo da música, um terror para outros, mas um prato cheio para aqueles que gostam de ficar um pouco o dia com uma boa fofoca. Mas é aquela coisa, cabe realmente uma discussão, porque assim, se eles estão se expondo lá daquela forma em TV aberta, fica um pouco... sai algum tipo de polêmica com eles, fica um pouco difícil de controlar essa questão da divulgação de imagem, porque é algo que se expande de uma forma muito rápida, né? Sim, de fato. A violação demais, né, desse direito à imagem. Mas assim, é feito um contrato, né, com esses participantes, abrindo mão de forma temporária, né, do seu direito à personalidade, né, tais como a inviolabilidade da voz, imagem e intimidade, protegidos, né, pelo enunciado 4º, né, do Código Civil Brasileiro, artigo 11º, o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente em geral. Então, a gente pode citar como exemplo o que aconteceu em 2021 no Big Brother Brasil, um dos reality shows, né, com elevada audiência, né, foi marcado por polêmicas envolvendo bullying, preconceito e cancelamentos. A rapper Carol Conká, né, que a gente, né, conhece, ficou muito vista por conta da sua conduta. Foi prejudicada de uma certa forma. Mas eu acho o seguinte, que Carol Conká foi o que a gente Sim. conhece. Carol Conká, a gente conhece rapper, o segmento da cantora, música, inclusive a feminista. ideia que se tem dela é totalmente o contrário do que ela aparentemente demonstrou no reality show, né? Porque ali é a exposição da vida pessoal do profissional, né? Ou do participante. Então, realmente, para Carol Conká, o efeito da imagem dela nesse lado foi de forma crucial para a carreira. Então, o efeito foi gritante para fim de... Negativo, A né? forma como ela foi Exatamente. vista foi completamente reversa ao que ela mostrava, a imagem dela que ela criou fora do reality. O seu cancelamento ele ocorreu justamente por conta dessa conduta considerada abusiva da cantora. Realmente foi tenso a situação. E assim, só te interrompendo um pouco, só para trazer a questão de número, né, essa relação do cancelamento, como diz a colega Geisa, né, que acho que o medo maior de quem participa disso, principalmente os famosos, é de ser cancelado na mídia, porque hoje em dia você ser cancelado na mídia sabe que você é cancelado na vida, né? E A importância que as pessoas dão a justamente a relevância que hoje se dá.
como você disse, né, os nossos filhos nascem já com o computador, o celular na mão. E ela foi eliminada do programa. Se eu me recordo, não sei se foi 98% da votação, que foi mais de 10 milhões rejeição, de né? votos. Você imagina uma pessoa ser colocada dessa forma, são 10 milhões, vamos supor aqui, 10 milhões, 98 é quase 10 milhões, né? E aí você sabe que você vem de uma meio de música totalmente completamente cheia de fã, e quando você sai, você imagina o quê? Tá? A vida não vai seguir. Né? Principalmente das celebridades, entrar em programas Então, a imagem super assim importante. é uma espécie de faca de dois gumes. Porque ou vai alavancar a sua carreira, te deixar mais conhecido para fazer novas parcerias e programas, ou vai te afetar de uma forma extremamente cruel. E sabemos que hoje em dia as pessoas valorizam mais a sua vida e o que você expõe nas redes sociais do que sua vida no dia a dia, como agora estamos fazendo. E isso também pode se ressaltar que, além do prejuízo que ela teve, tanto financeiro, quantos contratos foram desfeitos, e próprio também prejuízo psicológico, porque ela sofreu ameaças, querendo ou não. E também sabemos que os outros participantes, quando eles entram nesses tipos de programas, eles assinam um contrato permitindo e cedendo o uso da sua imagem. Mas também sabemos que a própria mídia faz uma pesquisa por trás, quem é aquela pessoa, se ela já fez alguma coisa relevante, ou se fez algo que vai prejudicar. E também ressalta que, pelo fato do direito da imagem ser um direito da personalidade, que é um direito seu e próprio, você pode revogar esse tipo de contrato a qualquer momento. Mesmo você tendo feito lá naquele momento de um prazo que você está cedendo, você pode revogá-lo. Porque é algo seu, você está cedendo naquele momento. Mas aquele momento que não for mais válido para você, ou que vai te prejudicar de alguma forma, você pode cancelar. Então, acho que, em resumo, acho que para a nossa audiência, né, a importância do direito da imagem, você ter o cuidado, porque você precisa conhecer esse direito, porque é usufruto de todos nós, né? Então, a relevância desse tema aqui debatido é essencial. Então, isso aqui é apenas uma ideia. As pessoas podem se aprofundar, inclusive na internet, né? Pesquisando, e vai encontrar muito material. O direito à imagem ele faz parte da nossa vida, né? E a gente não percebe isso, né? Como ele está presente nas nossas vidas. E a gente pode perceber até quanto, né, as consequências dessa imagem negativa pode interferir na nossa vida pessoal, financeira, né? De uma certa forma. Sim. Como nós aqui conhecíamos antes o direito da imagem, de uma forma tão superficial, com uma visão assim de senso comum, não querendo ofender as pessoas que têm essa visão, mas é como dizem, o estudo liberta, te abre portas e caminhos de outras visões. E agora que temos esse conhecimento maior, sabemos as ações que podemos tomar, o que devemos tomar cuidado também, porque não é sempre que vamos poder entrar com aquilo. E é algo extremamente relevante, principalmente hoje em dia, que a nossa imagem está vinculada a tudo. Seja em uma câmera de segurança, seja em portais de segurança mesmo, ou até mesmo em documentos simples, como por exemplo questão de dados, questão de números simples, mas que são extremamente cruciais a uma pessoa, que representa aquela vida inteira. E às vezes a gente pode não postar, mas só um curtir da gente, um compartilhar da gente, pode acabar nos prejudicando, né? Então a gente também tem que pensar nisso antes de sair curtindo e compartilhando qualquer imagem que a gente não sabe ali, né? Qual é o objetivo daquilo. Pode até causar um problema pra gente sem saber, né? Com certeza, esse bate-papo gerou um grande feito, trouxe muitas informações realmente. Eu fico muito feliz e agradecido a todos vocês. Assim, acredito que a gente está encerrando mais um episódio do nosso podcast. Agradeço aos participantes, aos convidados e a todos que assistiram. Que prazer, que honra estar aqui com vocês, colegas, discutindo sobre esse tema tão legal, né? Mas antes de encerrarmos, eu queria compartilhar com vocês um caso. Acredito aqui que todos conhecem a banda Queen, correto? A grande revolução dos anos 80, o famoso rock. Quem não escuta hoje em dia o rock dos anos 80, que transcende barreiras e gerações. Eu, por exemplo, cresci ouvindo músicas do rock dos anos 80.
gosto completamente variado, talvez, Sim. mas que faz muito É parte idade de dos seus mim. pais? Herdado do meu pai. Sim. Gosto muito bom, inclusive. E nisso, Assina embaixo. De rock eu não entendo nada. sabemos também que o famoso vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, que já nos deixou há quase 30 anos, eu acredito que até mais do que isso, era envolto em várias polêmicas criadas pela própria mídia. E sabemos que naquele período, não que hoje em dia esteja muito diferente, mas a mídia era muito invasiva ao extremo. Tanto que em um dos seus últimos shows beneficentes, que foi o Live Aid, no Wembley Stadium, em Londres, foi também um recorde de audiência. E naquele momento, no próprio filme dele, Bohemian Rhapsody, que conta a história do Queen, pelo menos do momento do seu sucesso até quando chegou ao seu suposto fim, mas sabemos que a banda ainda está ativa, ele revela que para os integrantes da banda que ele testou positivo para o vírus HIV. E sabemos que naquele momento não tínhamos muito conhecimento, tanto que era visto como uma doença de gays, era só transmitida para pessoas da comunidade LGBT. E sabemos que não é verdade, mas era algo tão novo e tão desconhecido que as pessoas não sabiam como lidar, não sabiam uma forma de tratamento, como era transmitido, que hoje em dia sabemos que é pelo sangue, e contatos assim íntimos sem a devida proteção. Vale ressaltar que é importante, tanto por questões de prevenir esse contato com ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, como também prevenção de gravidez indesejada, porque sabemos que isso tem que ser algo planejado também. Sim. Mas voltando ao foco, senão eu vou aprofundar muito nesse assunto, coincidentemente, um dia antes de falecer, o vocalista publicou um comunicado para os seus fãs que dizia assim: após enormes conjecturas na imprensa, quero confirmar que testei positivo para o vírus HIV e que tenho AIDS. Guardei essa informação até agora para proteger a privacidade das pessoas à minha volta. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs ao redor do mundo saberem a verdade. E espero que todos se juntem a mim, meus médicos e ao mundo todo na luta contra esta terrível doença. Infelizmente, ele faleceu em casa no dia seguinte após a publicação, porque ele já tinha interrompido o tratamento, que era extremamente agressivo, que sabemos que afeta o sistema imunológico da pessoa, tanto que um dos motivos que ele morreu foi de pneumonia. E sua própria afeição já estava abatida, era nítido e notório que ele já estava com o vírus HIV, mas era algo que somente ele poderia revelar e confirmar as suspeitas. E, infelizmente, ele faleceu em casa no dia seguinte após o comunicado, e também traz muito uma questão de uma reflexão, que ele sabia que a mídia era invasiva, tão invasiva que não deixaria em paz seus amigos, seus familiares, os próprios integrantes da banda que já tinham conhecimento, seu companheiro na época também. Ele não teria paz, fora que também poderia afetar a imagem da banda. E não saberíamos quais seriam as consequências se tivesse sido vazada essa informação antes. E também traz um outro questionamento sobre o caso da falecida Lady Di, que é conhecida há tantos tempos que sua imagem eu tenho certeza, que vai repercutir por gerações, que vão conhecer quem foi ela e também a sua morte trágica, porque ela morreu em uma fuga com o seu namorado de repórteres invasivos. Tanto que a imagem do acidente choca até hoje, porque levanta o questionamento: até que ponto a vida pública de uma pessoa deve ser invadida? Porque sabemos que tem a vida pessoal da pessoa, a vida particular que é garantida de todos nós, que tem a vida de uma pessoa pública. Até que ponto esse direito pode ser violado por mídias e perseguições tão terríveis assim? Tá aí o tema do próximo podcast. Excelente. Boa sugestão. Excelente mesmo. Parabéns, viu? Agradeço a todos vocês. Uma honra estar aqui com vocês, um prazer, viu? A honra é toda Toda nossa. nossa. Obrigado. A todos que nos Obrigado. acompanharam. Até breve. Até breve. Até a próxima. Até a próxima.